Evangelho, sábado da 29ª semana do Tempo Comum. Hoje, festa de São Simão e São Judas Tadeu, apóstolos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André. Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e da região de Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 29ª semana do Tempo Comum, hoje festa dos Santos Apóstolos São Simão e São Judas Tadeu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos dá a graça de ouvirmos o 6º capítulo do Evangelho de São Lucas com a chamada dos apóstolos e celebrarmos a festa de São Simão e São Judas, codinominado Tadeu. Bom, a respeito de São Simão, apenas sabemos que era originário da região de Caná e era chamado também de Zelota, como diz o texto de hoje. Certamente teria participado ao Partido Nacionalista dos Zelotas, que travavam uma pública, ou melhor, que demonstravam uma pública e forte oposição à presença da dominação romana em toda a região da Palestina. Quanto a São Judas, codinominado Tadeu, sabemos pelo Evangelho que na última ceia foi ele que perguntou a Jesus: Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? E Jesus lhe respondeu dizendo: Se alguém me ama, guardará minha palavra e o meu Pai o amará. E a ele viremos e nele estabeleceremos morada. Quem não me ama não guarda minhas palavras. E as palavras que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Esse trecho do Evangelho de São João foi graças ao diálogo começado por São Judas Tadeu. É uma grande alegria para toda a Igreja poder celebrar a festa dos apóstolos, as colunas robustas do Senhor, como hoje vamos ouvir no texto escrito, na homilia escrita, ou melhor, no comentário escrito por São Cirilo de Alexandria, que vem também na liturgia das horas, na segunda leitura para o dia de hoje, falando a respeito dos apóstolos. Mas antes, eu queria comentar com vocês brevemente alguns detalhes do Evangelho de hoje. Lucas mostra que Jesus sobe a montanha para rezar. O Senhor se recolhe em oração. Antes dos grandes gestos de Jesus no Evangelho de São Lucas, o Senhor está recolhido em oração. Ele se recolhe em oração na montanha e não apenas por um tempo, ele passou uma vigília, a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer do outro dia, ele chamou então seus discípulos até ele. Então, estamos ainda na montanha. E escolheu aqueles que ele quis. Escolheu 12 dentre eles.
a quem chamou de apóstolos, começando por Simão e terminando por Judas Iscariotes na sequência, apresentada por Lucas, que é o traidor. E ao descer da montanha com eles, então, vejam, meus irmãos, o Senhor sobe a montanha para se recolher com o Pai, por uma noite de oração. E ao descer da montanha, desce junto com os seus apóstolos. O que significa dizer que o Pai ouviu a oração do Filho e imediatamente concedeu-lhe os frutos dessa oração. Os apóstolos que descem junto com o Senhor à montanha são para nós o testemunho da oração de nosso Senhor por toda a Igreja. Como os patriarcas e os profetas esperaram por esse dia. Como as tribos de Israel esperaram por esse momento em que as 12 colunas seriam chamadas. Bendito seja Deus, porque naquela hora, junto com Cristo, no alto da montanha, estavam também as 12 tribos de Israel em oração a Deus. Olha que lindo! O Senhor ali cumpria a esperança de um inteiro povo. O Senhor ali realizava um ato de amor e de súplica pela inteira humanidade. O Senhor sobe para a intimidade com o Pai e desce trazendo consigo seus apóstolos. Os apóstolos de Cristo são filhos dessa intimidade entre o Pai e o Filho. Os apóstolos de Cristo tiveram seus nomes chamados do íntimo, do diálogo amoroso da Santíssima Trindade. No íntimo desse diálogo amoroso, repetiu-se o nome dos 12. Eles foram chamados e prontamente seguiram o Senhor. E ao parar diante daquela grande multidão de discípulos que o seguiam, e de muita gente de todos os lugares, da Judéia, Jerusalém, de Tiro, Sidônia, enfim, diante de toda aquela multidão, ao lado dos seus apóstolos, o Senhor se lança ao seu compromisso messiânico, cumprindo a cura dos enfermos, a libertação dos que estavam sob o poder das trevas e do demônio, e o anúncio do tempo da graça, da boa nova do Senhor. E eles o acompanham. Testemunham todos os gestos do Senhor e vão com ele seguir até o fim. Como bem sabemos, infelizmente, um deles irá abandonar, Judas Iscariotes. Lucas deixa isso claro no seu evangelho e também os outros evangelistas. Mas como vemos, depois no livro dos Atos dos Apóstolos, Matias será chamado para ocupar o lugar daquele que abandonou. E os atributos presentes, além, obviamente, da eleição do Senhor, que é o primeiro, e dessa vez se confirma pelas mãos da Igreja, é o fato de que ele também, como estamos vendo hoje, testemunhou tudo desde o início, pois ali, naquele momento, pegando o chamado dos 12, depois dos 12 chamados, os discípulos do Senhor, que eram muitos, o seguiam. E dos discípulos, esses foram escolhidos para serem 12 apóstolos. Mas adiante, do meio deles, dos discípulos, vai ser chamado mais um para ocupar o lugar do apóstolo Iscariotes, Judas Iscariotes, que abandonou a fé, que abandonou o Senhor, que recusou o seu trono como apóstolo de Cristo. Então, vamos ouvir agora o texto de São Cirilo de Alexandria, que fala a respeito do envio dos 12 e nos entrega algumas afirmações belíssimas sobre a dignidade dos apóstolos. Nosso Senhor Jesus Cristo
designou guias e doutores do mundo e dispensadores de seus divinos mistérios. De fato, é o que nós estamos vendo, sobretudo no final do Evangelho, da narração do Evangelho de hoje. Semelhantes, então, a lâmpadas, ordenou-lhes que esclarecessem e iluminassem não apenas o país dos judeus, mas todos os que existem sob o sol e em todo o universo, os homens e habitantes da terra, no seu tempo e na continuidade dos tempos. É verdadeiro aquele que disse: ninguém se arroga esta honra, mas quem foi chamado por Deus. Pois nosso Senhor Jesus Cristo chamou ao nobilíssimo apostolado, antes de todos os outros, os seus discípulos. Pois os santos apóstolos foram colunas e firmamento da verdade. A eles diz que os envia da mesma forma como foi ele mesmo enviado pelo Pai. Mostrou assim, ao mesmo tempo, a dignidade do apóstolo e a glória incomparável do poder que lhe foi dado, como também parece-me sugerindo a meta da vida apostólica. Pois se julgava que devia enviar seus discípulos do mesmo modo como o Pai o enviara, como não se seguiria necessariamente que seus futuros imitadores iriam conhecer a que fim o Pai enviara o Filho? Por isso, declarando em vários lugares a finalidade de sua missão, dizia Jesus: não vim chamar o justo, mas os pecadores para a conversão. E também desci do céu não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Deus não enviou seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Resumindo assim, em poucas palavras, o objetivo do apostolado diz que foram enviados por ele, como ele o fora pelo Pai, e soubessem ter recebido a missão de chamar os pecadores à conversão. A missão de curar os doentes do corpo e do espírito, de não procurar no ministério cumprir a própria vontade, mas a vontade daquele por quem foram enviados, a vontade do Pai como o Filho a cumpriu, e também a missão de salvar o mundo por sua doutrina. Não será difícil saber quanto os santos apóstolos se esforçaram por bem realizar todas essas coisas, não é mesmo? Se leres os escritos dos Atos dos Apóstolos de São Paulo, o saberemos, mas também por ver a igreja que caminha nos dias de hoje, sabemos que entregaram sua vida e cumpriram honrosa e gloriosamente a missão que o próprio Senhor lhes confiou. Eita ferro! E também nós estamos na sequência do cumprimento dessa mesma missão. Chamar os homens à conversão, ao caminho da misericórdia, curar os enfermos do corpo e do espírito, anunciar a boa nova do Senhor, cumprir a vontade do Senhor, não a nossa própria vontade, e anunciar ao mundo a palavra de salvação de Jesus. As mesmas missões que o Senhor cumpriu, entregou aos seus apóstolos, entrega à sua igreja e participa da sua vida, da minha vida como batizado, e participa da vida de todos os sacerdotes que, mais do que batizados, pela unção sacerdotal que receberam, têm o dever de administrar no mundo os santos sacramentos e cumprir o anúncio da Boa Nova e oferecer a vida em sacrifício, unido à vontade do Pai, pela vontade do Pai, em favor da salvação das almas. Então vejam, meus irmãos, como é que o dia de hoje é um dia especial para rezarmos pelo Santo Padre, pelos nossos bispos, por todos os que se empenham no caminho de evangelização, e aqui quando digo todos, são todos mesmos, não só os missionários, mas cada um
dos pais e mães, cada um dos familiares, cada um dos batizados, no seio de sua família, trazem consigo essa missão. Porque é a herança que recebemos dos apóstolos. É claro que os apóstolos têm um chamado vocacional específico, mas todos nós trazemos conosco a missão apostólica, que é a missão própria da igreja. Então, cada um daqueles que na sua família repete o anúncio da Boa Nova, chama os filhos do mesmo sangue, da mesma casa, né? Da mesma família, a perseverar na fé, e por ele zela e entrega a sua vida, está cumprindo a missão que os apóstolos cumpriram. Está cuidando do pequenino rebanho do Senhor. E está nesse cuidado realizando, ou ajudando a realizar, melhor dizendo, o cuidado do grande rebanho de Cristo, que foi confiado ao bispo, que tem em cada região, em cada diocese, o dever de confirmar a fé de seus irmãos, para que seus irmãos vivam à luz da fé em comunhão com os outros. E dessa forma se tornem instrumento da graça de Deus para confirmar a fé um dos outros. O testemunho do meu irmão me confirma e me enriquece com a chama do Espírito Santo e do amor de Deus, para que eu possa perseverar no caminho de santidade, na vida cristã. Então agradeçamos ao Senhor por essa bendita comunhão que vivemos e celebramos na fé transmitida pelos apóstolos. Agradeçamos de maneira especial e rezemos de maneira especial pelos nossos bispos, pelo Santo Padre, mas agradeçamos de maneira especial por aqueles que nos transmitiram a fé. Nossos pais, que assim cumpriram ou participaram do cumprimento da missão apostólica, mas também os sacerdotes, os leigos, que ao seu tempo, segundo a necessidade da igreja daquele momento, se ofereceram e se entregaram como ministros do Senhor para confirmar essa fé recebida e mais tarde que foi professada por cada um de nós e na qual vivemos e somos, nos perseveramos e permanecemos. Que o bom Deus nos abençoe e abençoe todos aqueles que nos sustentam na caminhada da fé, agora e sempre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Simão e São Judas Tadeu, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.